Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é inovação e empreendedorismo para a geração 50+. Estratégias de marketing para conectar e atender esse público, que é um público bem dinâmico. E para falar sobre esse assunto, convidei uma especialista, que é a Cleia Clouri. Acertei, Cleia? Acertou sim. A Cleia, só fazendo uma breve apresentação da Cleia, que é fundadora da Data 8, núcleo de pesquisa em Hype 50+, com mais de 30 anos atuando na área de planejamento de grandes agências de publicidade. Ela é formada em comunicação social, com especialização em marketing de serviços e especialista no mercado de longevidade. Também fundou a Silver Max, que é uma hub de marketing de influência 50+. Atuou em projetos de longevidade na Yunus Corporate Innovation do Brasil e é integrante do movimento. Atualiza de combate ao etarismo e conselheira consultiva do Fórum de Gerações do Instituto Mais Diversidade. Portanto, é a pessoa certa para falar desse tema tão importante que envolve inovação, envolve empreendedorismo, e envolve um segmento interessante, né, que é de 50+, que é quase um adolescente hoje em dia, né? Porque as pessoas estão vivendo mais e cada vez mais eu escuto dizendo, olha, o adolescente hoje não é 30 anos, hoje é 40. E aí, cada vez mais nós estamos vendo que as pessoas ainda com 50 anos, tirando um pouco da brincadeira, estão extremamente produtivas, com vontade de realizar, com vontade de fazer, com vontade de ser útil à sociedade, né? E com uma experiência, né? Com uma bagagem interessante. Cléia, obrigado pela sua presença para falar com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu venho estudando desde 2016, onde eu me conectei um pouco com esse momento que nós estamos vivendo da longevidade, e desde lá de 2016, eu e minha sócia, a gente vem estudando esse público. E hoje, além das pesquisas que a gente faz ad hoc para os clientes, que a gente tem alguns clientes, né, nós também fizemos as maiores pesquisas já realizadas no Brasil e na América Latina, voltadas para esse público. A gente diz que são as maiores porque essas pesquisas foram feitas no Brasil inteiro e muitos estudos de caso. Então, a gente não focou só numa região, a gente focou no Brasil como um todo e também fizemos muitos estudos de caso, onde a gente ia na casa das pessoas, ficava lá horas conversando, entendendo e principalmente olhando para esse momento de consumo dos 50+, né? A gente está vivendo realmente essa revolução da longevidade. A população está envelhecendo, está aí o último IBGE que mostra isso, né, de uma forma muito surpresa para muita gente, porque muita gente estava achando que isso ia acontecer um pouco mais para frente, mas está acontecendo agora. Nós estamos realmente vivendo essa revolução da longevidade. O Brasil é um país que tem uma curva de envelhecimento já acentuada, né? Eu acho que você vai lembrar, Zenoni, que no passado todo mundo falava que o Brasil era um país jovem, né? Não, o Brasil é um país jovem, é um país jovem. A base da pirâmide ali era basicamente muito grande, né? Hoje essa pirâmide está se invertendo, a gente está formando uma pera, assim, né? Então, existe realmente esse movimento, a curva aí de envelhecimento do Brasil é uma curva grande, o Brasil vai ser o sexto país com mais pessoas acima de 50 anos em 2050, à frente de países como grandes países como Estados Unidos, etc. Então, realmente a nossa população vai ser
uma população bastante que vai estar vivendo essa longevidade. Acho que isso é um dado importante para a gente olhar e ver que a população 50 a mais realmente vai prevalecer aí, é a população que mais cresce, é o perfil que mais cresce, ela vai prevalecer aí nos próximos anos para a gente. Cleia, e o que você está dizendo nessa perspectiva de crescimento desse público, né? E que não é só saber por idade que será necessário atuar de uma forma diferente, não só as empresas privadas, mas as empresas públicas, né? Porque também tem outras características que são importantes, além de idade, porque precisamos olhar lá a classe social, precisamos olhar uma série de outros dados, né, que trazem uma característica específica para esses públicos, né? Porque 50 a mais não é um pacote só. Dentro desses 50 a mais, tem um monte de características que diferenciam, né, essas pessoas. Mas o que você traz de importante, né, é que, é claro, do ponto de vista de marketing, quando nós olhamos uma geração, e essa geração 50 a mais, é importante que as empresas compreendam profundamente as características para que possam montar suas estratégias de produto, montar suas estratégias de comunicação, montar suas estratégias de ponto de venda, né, de precificação, ou seja, o marketing se orienta em função do mercado e é, portanto, saber quem são essas pessoas, né, e como elas funcionam, né, quais são as suas necessidades, os seus desejos, as suas expectativas, as suas dores, né, em relação aos problemas de relacionamento comercial, são importantes. Agora, também tem um outro lado, né, Cleia, que as empresas precisam se preparar porque esses profissionais eles estão entrando ou estão ainda ficando dentro da empresa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar há muitos anos atrás, eu completei 60 anos recentemente, 40 anos de carreira profissional e 27 anos de carreira acadêmica, eu lembro que com 50 anos as pessoas estavam terminando o processo de profissional, já estavam pensando em se aposentar, em ficar em casa, comprar uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, né, para ficar só olhando o sol nascer. E hoje não, né? Hoje, 50 anos, tem pessoas que estão entrando ainda no mercado de trabalho, estão se tornando empreendedores, estão buscando se reciclar. Como é que você enxerga ao longo da sua pesquisa, Cléia, essa mudança, o perfil e como que as empresas elas precisam se preparar para receber esse profissional e que tipo de estímulo pode ser dado para que essas pessoas possam se tornar empreendedores? É interessante isso, porque realmente a gente está vivendo hoje, as pessoas que estão chegando aos 50 anos estão chegando muito bem, né? Aos 50, aos 60, estão chegando muito bem em função de várias coisas, né? Teve aí um maior controle de doenças crônicas, teve uma atuação forte de como você se prevenir melhor com atividade física, o cigarro e tudo mais. Então, essas pessoas que antigamente tinham uma vida útil mais curta, né? Agora não, agora estão vivendo mais e estão chegando muito bem, com muita disposição, com muito conhecimento, com muita experiência, e estão aí fazendo parte, muitas vezes, estão permanecendo no mercado de trabalho, e estão começando a empreender. O empreendedorismo ele representa um momento importante porque ele parte a partir de três princípios, né? O primeiro seria assim: eu preciso financeiramente trabalhar, me manter ativa, eu preciso continuar recebendo valores mensais e eu vou empreender. A outra é porque as pessoas não querem ficar paradas. Muitas vezes nem é por uma condição financeira, mas é porque não querem ficar paradas, chegaram muito bem e querem continuar ativas. E a terceira é realizar algum sonho.
Então, muitas vezes a pessoa tinha lá um sonho quando se formou de ter uma loja, ter um restaurante, ter alguma coisa e não realizou por uma série de circunstâncias. Então, quando chega nessa idade, muitas vezes fala: eu queria muito ter isso e eu vou ter. Então, tem essas três características que são importantes e o que precisa muito e o que a gente vai percebendo, né, é que essas pessoas elas têm ainda muitas vezes a necessidade de se manterem atualizadas, né? Tem um princípio aí que é o lifelong learning, que é uma das prerrogativas da OMS para um envelhecimento saudável. Então, muitas vezes foram pessoas que tinham muitas, em muitos casos, algum outro tipo de atividade, não eram ou não são tão conectadas assim com a parte digital, com tudo que está acontecendo de inteligência artificial, e essas pessoas precisam então se manter atualizadas, né? Isso faz parte aí de como você deve continuar então estudando por várias razões, né? Mas a principal é como eu me mantenho atualizada nessa história toda. E também a parte da empresa, né? Como que a empresa recebe esse tipo de colaborador, né? A empresa recebe esse tipo de colaborador muitas vezes tendo que preparar um pouco o ambiente, porque tem muita empresa, muita mesmo, que tem um corpo de colaboradores muito jovem, né? Então, ela precisa preparar essas pessoas para receber um colaborador 50 mais. E esse colaborador 50 mais também precisa ser preparado de como se manter no meio de, muitas vezes, um público muito jovem. A gente tem muitos estudos dizendo que essa intergeracionalidade é muito importante para o envelhecimento saudável. E ela contribui tanto para um lado quanto para o outro, né? Ela contribui para quem é mais jovem, que está aí muitas vezes não tem experiência sobre algumas coisas, e ela contribui também para quem é mais velho, que também muitas vezes não tem conhecimento de várias coisas. Então, essa conexão ela tem ganhos muito produtivos, que a empresa que está contratando ou que está permanecendo, ela precisa fomentar isso, para que isso realmente, que essa troca seja realmente saudável, né? Mas o que a gente vê muito é isso, existem algumas iniciativas, como a Mature, que faz esse tipo de trabalho dentro das empresas, né? Não só contratar pessoas que sejam 50 a mais para um determinado cargo, mas sim preparar também a empresa para receber essa pessoa, para que ela tenha ali, para que ela seja acolhida de uma maneira que o seu trabalho seja melhor reconhecido e possa garantir, enfim, lucros e produtividade para essa empresa. Mas acontece muito isso. No caso do empreendedorismo, o que a gente percebe muito é que também as pessoas precisam se preparar para empreender. O empreendedorismo não é uma coisa muito simples, né? Não é que você vai abrir alguma coisa e amanhã já vai estar bem, né? Então, as pessoas precisam realmente se preparar. E aí tem várias iniciativas em relação a isso, para que a pessoa comece a empreender de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, né? Mas o que a gente vê muito é que ainda as empresas estão engatinhando um pouco nessa contratação de pessoas 50 a mais. Ainda não são todas as empresas que estão abertas a isso, existem algumas pesquisas que dentro desse pilar da diversidade, né? Então tem a diversidade de gênero, a diversidade de raça, a diversidade, enfim, PCDs e a diversidade etária ainda não é algo que as empresas estão encontrando facilidade para conseguirem programar isso dentro do seu corpo de funcionários. Então, muitas ainda estão
se preparando ou estão engatinhando nesse processo. Não existe algo que seja que você olhe e fale, muitas empresas estão já trabalhando com isso, mas isso é uma coisa que não tem volta. Isso vai acontecer, porque com essa revolução da longevidade que a gente está vivendo, não tem como não absorver pessoas do mercado e não tem como permanecer com as pessoas dentro das empresas por mais tempo. Então, isso é uma coisa que não tem volta, vai realmente acontecer. Cleia, eu quero aproveitar um pouco da sua experiência, principalmente na parte de pesquisa, que eu acho muito importante, né? Eu sou extremamente adepto a realizar estudos, pesquisas, e você falou, né, da pesquisa ad hoc, que são essas pesquisas para atender objetivos específicos da organização, né, que entra em contato com a sua empresa e fala assim, olha, Cleia, eu tenho um problema, eu tenho uma situação aqui, eu gostaria que você estudasse e me trouxesse aí as respostas para que eu possa tomar a decisão. Quais são as principais demandas que a sua empresa recebe, né, em termos de pesquisa ad hoc, principalmente voltada para esse tipo de público, né? Eu estou falando demanda, justamente qual o tipo de problema ou situação que eles colocam na sua grande maioridade aí, em relação a desenvolver um tipo de estudo. Você tem algum foco para nos contar? Então, o que tem muito é assim, primeiro é conhecer esse público, né? Você comentou agora, um pouquinho antes, que o público é diverso. A gente fala 50 a mais, mas tem uma diferença de idade, né? De 50 para 60, de 60 para 70, 70 a mais. Tem uma diferença de classe social, tem uma diferença de homens e mulheres, as mulheres envelhecem de um jeito, os homens de outro. Classe social é uma coisa muito importante, porque as pessoas que moram em bairros mais nobres, por exemplo, em São Paulo, elas vivem 21 anos a mais do que pessoas que moram na periferia, então esse é um dado muito relevante, né? Tem a situação do etarismo também. Então, normalmente, a empresa quer conhecer melhor esse público. Esse público ainda não é ainda totalmente conhecido, né? As pesquisas, há um tempo atrás, elas paravam nos 45 anos. As empresas trabalhavam com público-alvo para elas até 45 anos. E, de repente, elas se viram aí nessa situação, então elas querem conhecer mais, querem conhecer os hábitos, querem conhecer o comportamento, mas, principalmente, elas querem conhecer as necessidades e os desafios para poder criar produtos e serviços para essas pessoas. Porque ainda não existe exatamente muitas coisas que é super voltado para esse público. Então, por exemplo, na parte de alimentação, né, tem muita coisa que é assim. Mas o que é necessário, o que eu poderia fazer, que tipo de produto eu posso entregar para que seja esse público um público-alvo para mim, o meu target. Ou então as instituições financeiras que dizem, além de tudo que eu faço, o que mais eu preciso fazer? Qual é a ansiedade desse público? O que eles desejam? Né? Então, acho que a grande questão é essa, né? O que eu preciso fazer na minha empresa para que eu tenha um produto ou um serviço que atenda os desafios e as necessidades desse público, entendendo que o público é diverso, entendendo que a gente precisa segmentar cada vez mais, né? Então não dá para você falar 50 a mais assim, fazer um produto para 50 a mais, porque os desafios e as necessidades vão mudando no decorrer do tempo. Então temos sim que fazer uma coisa mais focada, mais nichada e entender as necessidades desse público. É basicamente isso. Tanto é que as nossas pesquisas, quando a gente desenvolve a pesquisa, traz a pesquisa, então traz esses resultados, muitas vezes a gente faz um workshop com todos com vários colaboradores da empresa, de vários departamentos, então entra pessoal de
de RH, entra pessoal de tecnologia, do marketing, vários departamentos juntos para entender esse momento que a gente está vivendo, entender esse comportamento e também já começar a desenhar algum produto ou serviço que atenda a essa demanda. Então, isso é a maior necessidade que o mercado tem. Quando você está colocando algumas coisas extremamente importantes, porque quando nós falamos, né, de uma evolução das relações comerciais, né, quando nós falamos das ondas, né, de fases, né, e normalmente nós falamos em marketing que tem lá o período do marketing de massa, do marketing de segmentação, do marketing de nicho, depois o marketing personalizado, e nós percebemos que todas essas realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Pelo que você está dizendo, né, ainda tem muita empresa que não consegue ainda entender um segmento de mercado e nem consegue entrar no marketing de segmentação, né? E às vezes o discurso já é não, temos aí uma jornada do cliente, focamos no cliente, vamos fazer um produto, uma atividade personalizada, mas ainda não tem nem condições de conhecimento e de estrutura para atender o segmento de mercado. Então, o que você está falando é extremamente importante, né? Para que as empresas possam ser realistas nessa proposta de buscar se aproximar mais das necessidades do cliente, né? É interessante porque existe ainda aquele medo, né, de que o meu produto vai ser taxado de velho, esse é um produto para velho, esse não é para mim. Então, ainda existe um pouco esse temor por parte das empresas, né? As empresas, algumas empresas, inclusive quando a gente vai conversar, eles brincam falando assim, olha, a gente sabe tudo sobre milênios, a gente tem aqui uma fixação por milênios, mas a gente não conhece esse público. Então, o que acontece é isso, né? A maior parte do desenvolvimento de produtos, do desenvolvimento de serviços, etc., foi voltado para os milênios, para a geração Z, e se olhou pouco, então, para a geração X, para os baby boomers, que hoje em dia representam uma parcela importante da população. E as empresas precisam conhecer isso mais, precisam entender o que é a demanda desse público, qual é os seus anseios, qual é o seu comportamento, qual é o seu hábito, para que eles possam, então, desenvolver produtos e desenvolver serviços. E somado a isso, as agências de publicidade, de uma maneira geral, são pessoas muito jovens e que ainda não têm nenhum tipo de experiência com esse público. Então, e essas pessoas, ainda na cabeça deles, eles têm ainda estereótipos muito formados, né? Então, tem aquela coisa de, quando eu faço alguma coisa, ou eu busco alguém que seja aquele super velho que é tatuado, que anda de surf, que vai, não sei, sobe montanha, faz não sei o quê, ou então é um velho mais fragilizado, é aquela pessoa que fica muitas vezes em casa, ou então é aquele cara que é sábio, enfim, tem vários estereótipos que fizeram parte da nossa cultura e daquilo que a gente vivenciou, que hoje já não existem mais, né? Que são pessoas que têm aí o seu comportamento, que é muitas vezes igual a qualquer outro comportamento, né? Elas simplesmente entraram na faixa dos 50, o que não significa que quando tinha 40 mudou alguma coisa. Então, isso é que muitas vezes as empresas sentem necessidade de ter esse acompanhamento nosso, porque não se conhece exatamente, ainda não se conhece esse público com um pouco mais de profundidade.
Então, normalmente tem isso, tanto na parte de comunicação, que ainda é muito voltado para esses estereótipos, quanto na parte de conhecer comportamento mesmo, hábitos, desafios. A cada etapa dessa fase é um desafio diferente, né? Quando a pessoa tem 50 anos, ela não se considera velha, ela tem muitas vezes pais e mães que são vivos, então velhos são os outros, eu não sou, né? Quando chega nos 60 anos, ela está muito bem fisicamente, né? Então ela não tem ela não tem nenhum tipo de, de tratamento, de doença, de nada. Quando ela entra nos 60 anos, muitas vezes ela já começa a olhar e dizer, bom, eu já tenho aqui algumas necessidades, eu já tenho algumas coisas que eu preciso cuidar e tudo mais, mas ainda está muito bem. Quando ela já vai para os 70, aos 75, ela começa a enfrentar outros desafios, porque, na verdade, o envelhecimento está aí, ele começa a mostrar a sua cara, né? Então, já são outros desafios, já são outras necessidades, e mesmo a parte de comportamento, né? Então, as pessoas que têm, por exemplo, mais de 70 anos, se voltam mais à família, se voltam mais aos amigos, já ficam pouco mais reclusas, muitas vezes, ao contrário do que acontece aos 50, aos 60, que ainda estão aí na ativa, estão viajando, estão trabalhando, estão produzindo e estão querendo isso, né? Então, são momentos diferentes que tem e que a gente precisa olhar e conhecer para que os produtos e serviços sejam realmente adequados e assertivos para cada uma dessas faixas, né? Então, uma coisa que a gente vê muito, né, que o pessoal, as próprias pesquisas apontam, é que, por exemplo, os filhos casam, a mulher, o casal fica em casa, ele e a sua esposa, o marido, a mulher, etc. E as embalagens de produto, as embalagens de coisa de alimento são todas grandes. Então, assim, como ter algo que atenda a essa necessidade de quem tem já um lar que é um casal, ou muitas vezes uma pessoa sozinha, né? Sim. Porque ela está, enfim, se separou, ou é viúva, ou né, não importa. Então, são necessidades que são apontadas, né, embalagens mais visíveis, cores mais contrastantes. A gente sabe que hoje tem essa dificuldade, já tem uma dificuldade de leitura, já tem. Então, tudo isso é que precisa ser muito bem trabalhado para que realmente aquela marca, aquele produto entregue de acordo com os desafios de cada uma dessas segmentações que a gente está falando aqui. E Cleia, eu olhando a sua bio, você fala, você tem como uma atividade, além destas atividades que são importantíssimas, né? Você tem uma hub que trabalha com marketing de influência para 50 mais. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, complementasse um pouco das atividades que eu acabei não citando na abertura, e queria que você deixasse, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Eu gostaria de conversar muito mais, assim, eu passei um conjunto de perguntas, né, antes para que a gente pudesse alinhar. Acho que nós não chegamos nem na terceira, né, É verdade. em termos de assunto que poderíamos explorar, mas eu acho que deu para entender sobre os desafios, as necessidades relacionadas não só a esse público, mas o quanto isso é importante para efeito de construção de organizações que possam receber esses profissionais, esse público, né? Porque nós sabemos que, em termos de desenvolvimento de produto, isso é necessário sempre. O grande desafio é encontrar espaço para esse público dentro das organizações, e você falou bem sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa empresa, dessa atividade, e deixasse aí para os nossos ouvintes
formas de contato, como eles podem acessar o trabalho, essas pesquisas, esses estudos, ou até mesmo para empresários que estão acompanhando, possam encomendar atividades, pesquisas ad hoc para a sua empresa. Legal. Obrigado, Zenoni. Então, eu, além do Data 8, que é um hub de pesquisa, né, eu tenho uma outra iniciativa que é o Silver Makers. O Silver Makers, ele nasceu de uma forma bastante orgânica, porque era uma época que eu dava muita palestra presencial sobre etarismo, e sobre redes sociais. Eu falava muito de redes sociais enquanto um canal de relacionamento para as pessoas já mais velhas. E muitas pessoas, ao final das palestras, me procuravam dizendo assim: olha, eu tenho uma página no Facebook que eu tenho 150 mil seguidores, mas eu não sei muito bem o que fazer, eu não sei muito bem como dar andamento nisso. Eu vejo que tem muita gente que acaba fazendo um trabalho com marcas, monetizando. Eu queria entender como funciona isso. E eu comecei a perceber que esse seria um momento onde algumas pessoas que já estavam nessa fase, onde elas já não estavam mais exatamente trabalhando, ou já estavam passando por um outro momento de vida, elas poderiam se projetar nas redes sociais para que elas pudessem, então, ter até mesmo um propósito ali, né? Ou falar sobre coisas que elas gostavam, ou falar sobre lifestyle mesmo. Então, eu comecei a falar muito sobre isso, como a rede social, não a minha rede social como pessoa física, mas sim dentro de um propósito, né? Então, imaginando que eu vou falar sobre gastronomia, imaginando que eu vou falar sobre viagem. E isso começou a crescer. No paralelo a isso, eu percebi que os clientes não sabiam muito bem como se relacionar com esse público. Então, eu conectei uma coisa com outra. Falei, bom, os influenciadores acabam sendo pessoas que se conectam com esse público. Então, por que não eles trazerem as marcas junto e começar um relacionamento da marca com esse público? Então, começamos a trabalhar com isso, pequenininho. Hoje o Silver Makers aí tem vários clientes, a gente desenvolve trabalhos para grandes marcas e nós temos hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem hoje um banco de dados de quase 1.000 influenciadores acima de 50 anos. Caramba! É bastante gente, é bastante gente, espalhados pelo Brasil, com vários tipos de núcleo, né, com vários tipos de perfis diferentes. Um fala sobre qualidade de vida, outro fala sobre comportamento, outro fala sobre menopausa, outro fala sobre, enfim, tem vários conteúdos, e a gente trabalha com essa dimensão que ela é bem grande. Agora, em fevereiro, nós vamos lançar uma chamada para a diversidade. A gente quer conhecer, então, os influenciadores. Aí nós vamos trabalhar com um público um pouquinho mais jovem, que é 45 mais, mas a gente quer conhecer eles, que a gente quer fazer uma divisão por raça, por gênero, por PCD, por corpos, por várias segmentações, e até por localização, né? Então, queremos conhecer lá o pessoal do norte, do nordeste, do sul. Os influenciadores às vezes se concentram muito aqui no sudeste e no sul. Então, a gente quer ampliar isso, nós estamos fazendo uma chamada. É um movimento importante para a gente, que vem crescendo bastante, e a gente vem atuando aí com vários clientes que querem se relacionar com esse público, e esse é um canal de relacionamento, na verdade. Mas eu acho que é isso. Primeiro, eu queria agradecer você por esse momento aqui, foi muito gostoso. Tem muito mais assunto realmente para a gente falar, mas quem sabe numa outra oportunidade. E queria agradecer todo mundo que
vai ouvir a gente, né? Vai estar ouvindo a gente, e também eu queria dizer para que todo mundo ficasse antenado com esse momento. Tem uma informação que eu acho bastante chamativa, que é que a cada 51 segundos uma pessoa faz 50 anos. Então, acho que isso é importante para que a gente olhe para essa população. E eu tenho essas duas frentes aí, uma que é o Data 8, então vocês me encontram lá no site do Data 8, que é data8.com.br, e também no Silver Makers, que é também silvermakers.com.br. E eu acho que assim são duas iniciativas que são voltadas à longevidade, que é a nossa especialidade, e espero continuar aí crescendo junto com as empresas, olhando para esse segmento, olhando para todo mundo que está vendo esse momento mesmo que a gente está vivendo. E muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Cleia, pela sua disponibilidade, né? Dedicar uma parte do seu dia, do seu tempo para falar com os nossos ouvintes. É tão importante, eles gostam, né? Os ouvintes sempre comentam o quanto é importante ter esse contato com profissionais, com empresas, com profissões, com atividades, né? Muita gente se inspira, né, nessas entrevistas para poder entrar no mercado, para poder fazer pesquisa. Eu, dia desses, recebi um comunicado, um e-mail, dizendo que um aluno entrou nesse podcast e se inspirou para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo do mestrado dele, me convidou para fazer parte da banca, pessoa que eu nem conhecia. Então, assim, isso que você disse, né, Cléia, de conectar as pessoas através desses instrumentos, é algo extremamente real, é importante. Então, eu queria agradecer, em nome do canal de podcast, a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua simpatia, né, por responder rapidamente quando eu fiz o convite, e gostaria de deixar o canal aberto para que você, quando tivesse alguma novidade nesse segmento ou alguma novidade aí na sua empresa, nessas duas frentes que você colocou, pudesse chegar até nós e conversasse com os nossos ouvintes, né? E também dizer que caso vocês tenham alguma dúvida em relação a entrar em contato com a Cleia, eu sempre reforço que nós temos um QR Code aqui na página da entrevista, onde cai no nossa central de relacionamento, e se chegar qualquer tipo de mensagem direcionada à Cleia, nós mandamos para ela, ela vai responder e vai fazer contato, sem dúvida alguma. Cleia, muito obrigado por esse seu carinho, pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. E, queridos ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando?
Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.